provoca uma redução de apenas 0,4% na taxa de desemprego por duas razões. Manutenção dos empregos. As empresas preferem manter funcionários em vez de demiti-los quando o produto cai. E que quando o produto aumenta, nem todas as novas vagas são preenchidas pelos desempregados. Um aumento de 0,6% na taxa de desemprego leva a uma redução de apenas 0,4% na taxa de desemprego. Lembrando que essa estimação aqui, ele pegou os dados de 70 a 2000 para a economia americana, e que esse parâmetro aqui ele pode mudar ao longo do tempo, assim como isso daqui, certo? O crescimento do produto acima do normal provoca uma redução da taxa de desemprego. O crescimento do produto abaixo do normal leva a um aumento da taxa de desemprego. Essa taxa de crescimento normal é como se fosse uma taxa de crescimento de pleno emprego, certo? Tá? Então, veja só. Se eu preciso ter uma taxa de crescimento da economia de 3%, para manter, se a taxa de crescimento da economia, se eu tiver que ter, por exemplo, pegando essa equação aqui, ó, para que o desemprego não aumente hoje em relação ao passado, o meu produto teria que crescer no mínimo 3%. Se o meu produto não estiver crescendo abaixo de 3%, significa que provavelmente está tendo algum impacto, algum aumento na variação do desemprego, certo? Independente desses dados, de você pegar os dados certos ou errados, mas aí você pode tentar construir cenários, certo? De taxa de crescimento normal, taxa de crescimento de pleno emprego, e com a variação de taxa de desemprego, né? Então, veja só, se o país começa a ter taxa de crescimento negativo ou zero, isso daqui vai aumentar ao longo do tempo, certo? Aí ele vai para a curva de Phillips, mostra a última versão, né? Que variação na taxa de inflação e variação na taxa de desemprego, né? A terceira versão da curva de Phillips. Porque você tinha três versões. A primeira versão era relacionar a inflação com o desemprego. A segunda era tentar colocar a questão das expectativas e deixar ainda o desemprego. E a terceira, a taxa de desemprego natural. Por que foi modificada? Porque houve a crítica de Lucas, né, que ele falava o seguinte: não é possível você ter uma política fiscal expansionista ou monetária expansionista, ou algum tipo de política em que você mude sistematicamente o comportamento dos agentes. Vai chegar um momento em que os agentes vão antecipar o comportamento da política e ela pode vir a ser inócua, certo? Por quê? Porque a política também está em função das expectativas dos agentes. E o componente de expectativa, no caso aqui, é a inflação esperada, certo? Nesse caso aqui, inflação esperada, certo? Se os agentes esperam uma inflação mais alta no futuro, os preços acabam subindo hoje, certo? Acaba ocorrendo impacto hoje, tá? Então, continuando. Relação de demanda agregada deduzida no capítulo 7, aí adicionando outros fatores, aí aqui saldos monetários reais, para mostrar a política monetária e a política fiscal, tanto com gasto quanto com tributo, certo? Ignorando as variações do produto causada por todos os demais fatores, exceto variação do estoque real de moeda, a gente vai ter isso aqui. Ele vai considerar o seguinte, ó, vamos relacionar o crescimento monetário com o crescimento do produto, ceteris paribus, a política fiscal, os condicionantes fiscais. Então, vamos cortar isso aqui. Não é que isso aqui não exista, isso aqui é só uma simplificação, tá? Então, se eu for relacionar só o crescimento da moeda
da política monetária com o crescimento do produto, supondo que a política fiscal é constante, ela não se altere ao longo do tempo, certo? Em que não haja alterações na política fiscal, eu poderia dizer isso daqui, né? Que taxa de crescimento do produto estaria em função da taxa de crescimento da moeda menos a inflação no período T. Então, se a taxa de crescimento monetário for maior do que a inflação, ou que a variação do índice geral de preço, eu tenho uma taxa de crescimento do produto. Se a taxa de crescimento monetária tiver um impacto menor do que a inflação, ou a inflação crescer mais do que o crescimento monetário, eu não vou ter impacto no produto. Lembra, é aquele negócio que a gente fala, para onde que vai a política monetária? Ela vai mais para produto ou mais para preço. Certo? Tá? Aqui é um caso, um exemplo bem simplificado de tentar mostrar essas relações, tá? Certo? Dada a inflação, uma política monetária expansionista aumenta o crescimento do produto. Médio prazo. Considera uma taxa constante de expansão monetária. No médio prazo, a taxa de desemprego deve ser constante. Ou seja, a taxa de desemprego hoje tem que ser igual à taxa de desemprego ontem. Implicando que a taxa de crescimento do produto tem que crescer igual à taxa de crescimento, igual à taxa natural de crescimento. Certo? No médio prazo. Com a expansão monetária igual a YM e o crescimento do produto igual a gama Y, a gama M e gama Y, a relação de demanda agregada implica que há inflação constante e satisfaz essas equações aqui. Ou seja, a taxa de crescimento do produto, para que a inflação seja constante, a taxa de crescimento do produto tem que ser constante e a taxa de crescimento monetário tem que ser constante, para que não ocorra variação nos preços. Certo? Tá? Então, tem que ser constante, tanto a taxa de crescimento monetária quanto a taxa de crescimento do produto. Segundo a equação acima, no médio prazo, a inflação é igual à expansão monetária nominal ajustada. Se a inflação for constante, então a taxa de inflação hoje tem que ser igual à taxa de inflação no ano anterior. O que na curva de Phillips implica que a taxa de desemprego hoje é igual à taxa de desemprego natural. Portanto, no médio prazo, a taxa de desemprego deve ser igual à taxa natural. Logo, variações na taxa de crescimento da moeda nominal não afetam o produto. Variações na taxa de crescimento da moeda nominal não afetam o produto ou desemprego no médio prazo, mas se refletem na proporção de 1 para 1 nas variações da taxa de inflação. Médio prazo. Tem inflação e desemprego no médio prazo. No médio prazo, o desemprego é igual à taxa natural e a inflação é igual à expansão monetária nominal ajustada. Desinflação. Então, o que isso tem que fazer para reduzir a inflação? Para diminuir a inflação, a expansão monetária nominal deve ser reduzida. Eis o que acontece na relação de demanda agregada. Um crescimento da moeda menor implica numa redução na relação entre crescimento monetário e inflação, o que vai implicar no crescimento do produto menor. Um crescimento do produto menor vai aumentar a taxa de desemprego. E um aumento da taxa de desemprego, consequentemente, vai reduzir a taxa de inflação. Certo? Isso aqui no curto prazo, tá?
Então, essa aqui, ó, a relação de curto prazo. Ó, o crescimento da moeda no curto prazo ocasiona uma redução nessa relação entre crescimento de moeda e inflação. Vai ocasionar uma redução no crescimento do produto. Essa redução no crescimento do produto vai aumentar o desemprego. Esse aumento do desemprego vai reduzir a inflação. Tá? Se você quiser, para simplificar, esquece esse do meio aqui. O crescimento da moeda reduz o crescimento do produto, reduz o crescimento do produto, aumenta o desemprego reduz a inflação, de acordo com o Phillips. Mas ao longo do tempo, o que vai ocorrer? O desemprego acaba por ficar maior do que a taxa de desemprego nominal. Se o desemprego acaba por ficar maior do que a taxa de desemprego nominal, a inflação vai continuar a cair. Nessa relação de demanda agregada, uma inflação menor do que uma taxa de crescimento da moeda vai implicar numa taxa de crescimento do produto, né? Vai implicar numa taxa de crescimento do produto acima da taxa de crescimento constante do produto. Essa taxa de crescimento do produto acima da taxa de crescimento constante vai ocasionar uma redução da inflação, do desemprego. Então, após uma redução na expansão monetária nominal, o desemprego primeiro aumenta, mas por fim começa a cair. É a mesma coisa que a gente viu lá no capítulo anterior, que a taxa de desemprego natural, que a gente viu, uma expansão monetária, ela vai provocar, no curto prazo, uma redução na taxa de juros, um aumento no produto, mas um aumento no preço. No médio prazo, um aumento no preço, dada a expansão monetária, vai reduzir os saldos monetários reais. Reduzindo os saldos monetários reais no médio prazo, eu vou ter um aumento tanto no desemprego, né? Ou redução no produto, e vou ter uma queda nos preços. É aquela parte que a gente viu no capítulo anterior, que a política monetária ela tem um efeito de curto prazo, mas no médio prazo o produto volta a ficar igual à taxa de produto natural. Certo? É mais ou menos isso aqui que ele está querendo fazer, só com a taxa de desemprego. Com a taxa de desemprego e taxa de desemprego natural. É bem isso aqui que ele está querendo dizer. Ó. No médio prazo, o desemprego se iguala à taxa natural. E a inflação é igual à expansão monetária nominal ajustada. Certo? Tá? Pois bem, na relação da curva de Phillips acima, a desinflação ou a queda da inflação só pode ser obtida ao custo de um maior desemprego, que é o que a gente estuda geralmente, né? Vou passar um pouco isso aqui. Aí chama de taxa de sacrifício, anos de ponto, de excesso de desemprego necessários para conseguir reduzir uma taxa de inflação, né? Aí tem aqui os exemplos aqui. Ah lá, planejamento da desinflação. Eu tenho inflação de 14%, eu tenho um desemprego de 6%, eu tenho um crescimento do produto de 3%. Então, aqui ele teve um crescimento no primeiro ano, um crescimento negativo do produto, teve aí a expansão monetária, que foi 17%, aí aqui a expansão monetária reduziu. Se eu estou reduzindo a expansão monetária, eu estou tendo uma contração, não é isso? Certo? Certo. Certo? Olha lá. Aí por isso que o produto é negativo, o desemprego está aumentando. Em compensação, a inflação está caindo. Tá? Aí aqui, ó, já foi para 10, para 13. Aí o produto já cresceu, mas não conseguiu crescer suficiente ao ponto de reduzir a taxa de desemprego. E não teve tanto impacto em termos de inflação. Certo?
Aí aqui já contraiu, né? Tem uma expansão de 11%. O crescimento manteve constante. Taxa de desemprego constante. A inflação aqui já caiu, certo? E daí vai, ó. Momentos que ele contrai, que ele vai reduzindo a expansão, momentos que ele vai aumentando, certo? Até atingir esse patamar de inflação aqui. Ora, lembrando que isso daqui que ele está querendo fazer é sempre uma mudança do curto para o médio prazo. Alguém quer falar depois? Vlad, por que esse aumento de 12% da expansão monetária, de 12%, né, manteve a inflação constante em 4%? Qual que é a explicação disso? Não é uma falácia essa análise da curva de Phillips do Kuhn nesse sentido? É que na verdade, Orlando, a taxa de inflação ela não está só em função da expansão monetária, né? É isso que eu fico danado da vida quando a gente analisa focado vamos dizer, nessa tortura dos números. É porque, assim, ele está pegando essa relação aqui, mas está mostrando o seguinte, que não tem aquele perfeito encaixe entre expansão monetária e inflação e crescimento do produto. Para o aluno que está estudando, a gente não vê a magnitude. Por exemplo, assim, uma expansão monetária, ela pode ocasionar ou mais aumento de preço ou mais aumento de produto. Ela nunca vai na mesma proporção. E está fora o investimento. Entendeu? Aí, por exemplo, aqui, ó, você teve uma expansão monetária aqui no caso, expandiu e não teve impacto inflacionário. Foi mais para produto. Olha lá. Teve mais impacto no produto do que na inflação. Pode acontecer isso? Pode. Ela pode ir mais para produto do que ir para preço. Vai acontecer isso sempre? Não. É que a gente está treinado sempre a ver a expansão monetária como ela indo mais para preço. A gente tem uma cabeça mais ortodoxa. Então, sempre quando a gente observa a questão da expansão monetária, a gente sempre tá esperando alguma neutralidade monetária. Ou seja, uma expansão monetária sempre indo só para preço e nada para produto. Entendeu? Então, por isso que eu fico pensando entendi. A MMT prega exatamente tudo ao contrário. Ela reforça exatamente o sentido da expansão monetária, entendeu? E tentando analisar com os demais componentes, sem torturar os números. É isso que eu fico danado, sabe? Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Dando mais valor à política monetária, sabe? Não é nem uma coisa nem outra, tá? Eu acho que tem muita coisa aí você tenta rotular muito o comportamento da economia como sendo só algo. É como, por exemplo, quando a gente for ver agora os modelos de crescimento, os modelos de crescimento, eles não são nem exógenos, não devem ser só exógenos, nem endógenos, mas uma mescla dos dois, comportamento da economia. Então, não dá para fazer o comportamento da economia só considerando o modelo de crescimento exógeno, variáveis exógenas, rigidez, ou só considerando só variáveis endógenas, é uma mescla. Então, assim, é um pouco da teoria monetária. Não dá para você considerar só a questão da moeda neutra no longo prazo, mas também não dá também para tentar não mencionar os impactos de curto prazo da política monetária. E esses impactos da política monetária podem vir a acontecer mais para produto do que para preço. Mesmo que a gente espere que ele vá mais para preço. Pode. Não quer dizer que vá. Certo? O que eu fico danado da vida, na verdade, Vlad, é que é o seguinte, é que a gente... Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Inócua. Veja bem, quando fala da política monetária ser inócua, a emissão de moeda ser inócua no longo prazo, sabe quando parece que é um paradigma que não muda? Entendeu? A conjuntura, quer dizer, a economia, ela muda tanto, ela é tão dinâmica, e aí não vou nem lembrar de Kalec, né? Mas ela é tão dinâmica que, vamos dizer assim, o pressuposto parece que
que é engolido pela realidade, entendeu? É isso que eu fico danado da vida quando a gente fica olhando assim, sem ver o geral, como você falou no início, entendeu? Aham. Na verdade, eu estou entendendo o seguinte, que Ah, a gente está vendo uma conceituação de um momento lá atrás da economia, né, que tinha uma situação específica, tinha uma conjuntura, e que ela provavelmente hoje não se aplica ou ela expandiu. Você tem que colocar outros elementos para. Acho que é esse que é o principal que a gente tem que perceber, não é isso? Não. eu acho que assim, ó, tem muita coisa. O grande problema é quando a gente está falando de médio prazo aqui, é que a gente não tem certeza, assim, a gente espera que isso vai ocorrer. Só que qual o lag temporal que isso ocorre? Isso aí é uma questão. A gente não tem certeza qual vai ser esse lag temporal. Quanto tempo você demora para ajustar para a economia voltar a atingir uma taxa de crescimento natural? O que a gente pode dizer é que a teoria ela tem uma certa intuição pelo fato da economia ser cíclica, né? Ela é feita de momentos Exatamente. de crescimento e crescimento e de decréscimo. Então, por exemplo, uma economia de qualquer país, ele não vai crescer negativo ad infinito. Vai chegar um momento que ele vai voltar a crescer e o produto vai voltar a ficar igual à taxa de crescimento natural. Vai voltar a ficar igual ao produto natural. Só que esse produto natural, ele pode se modificar ao longo do tempo. Veja bem, então aquela taxa de crescimento de produto natural que a gente estava esperando naquele período, antes da taxa de crescimento negativa do produto, já não é mais, porque houve uma mudança estrutural e houve uma mudança no desemprego estrutural, ao ponto que a taxa de crescimento de pleno emprego já não é a mesma. Está entendendo o que eu estou querendo te colocar? Então, assim, Perfeito. a economia serve para a gente fazer, a teoria serve para a gente ter esses raciocínios. Por exemplo, um tempo atrás a gente falava que a taxa de crescimento de pleno emprego para a economia americana era 4%. A gente até usava aqui no Brasil 4%, pleno emprego. Agora, em função das crises que a gente teve pós-2014, das mudanças estruturais, será que o desemprego de pleno emprego é 4%? Será que ele não subiu para 7% ou para 8%? Entendeu? Ou que a formação do produto americano modificou por conta da entrada da China competindo, a estrutura, Isso. um monte de coisa participa disso, né? É conjuntural mesmo. Aqui também, né? Houve uma mudança estrutural na economia que setores desapareceram totalmente e apareceram outros setores ou outros setores ficaram fortalecidos. Certo? Então, houve uma mudança estrutural. Exatamente. Essa mudança estrutural, ela ocasiona um desemprego estrutural. Esse desemprego estrutural, se não há uma migração do trabalhador para outros postos de trabalho, uma realocação do trabalhador para outras ocupações, ele tende a aumentar, certo? Exatamente. Então, Exatamente. é mais o sentido da teoria é ajudar a diminuir a nossa ignorância. Não é ver a teoria como totalmente certa ou como totalmente errada. Eu acho que é isso um pouquinho que eu pego um pouco, aí eu não sei se eu vou, sem querer Ser taxativo, por exemplo. ser taxativo, ofensivo. É porque tem, às vezes, posições muito extremadas, né? Tem posições, assim, heterodoxas que tudo dá errado, tudo dá errado. E também tem posições muito extremadas ortodoxas, entendeu? Mas o que eu vejo, assim, que é sempre a gente tentar entender as políticas econômicas no momento econômico que o país está atravessando, sem tirar o contexto do que está acontecendo no mundo, né? Certo?
Porque uma política, é que a gente está estudando aqui as políticas, por exemplo, considerando uma economia fechada por exemplo, considerando uma economia fechada. É óbvio que o fato da economia ser aberta, ela vai afetar a política, mesmo a nossa economia sendo uma pequena economia aberta. O que eu falo uma pequena economia aberta? É que a nossa participação em termos de comércio internacional é ínfima. O Blanchard já abandonou a economia fechada, Jorge. A participação do Brasil em termos de comércio internacional é irrelevante. Exatamente. O mundo não morre se o Brasil deixar de existir. Ah, mas a gente é exportador de commodities, a gente exporta para a China. Tá, tudo bem. Qual é a nossa participação no comércio internacional mundial? O tanto que a gente exporta e o tanto que a gente importa. Não dá 1%. É isso que eu estou querendo dizer, certo? Perfeito, é isso mesmo, velho. É isso que eu estou querendo dizer. É quase uma economia fechada, é isso que você quer dizer? Diferente da China, que a China tem uma grande participação, os Estados Unidos tem uma grande participação, né? Alguns países da União Europeia têm uma grande participação, né? O Japão tinha uma grande participação, né? Entendeu? Então, é bem diferente, entendeu? Aí, por isso que talvez estudar essa parte de SLM, talvez dê uma ajuda a gente entender algumas coisas. Porque praticamente, a gente é uma pequena economia aberta, entendeu? Especialmente para o Brasil, né? É que assim, quando a gente estuda o Brasil, a gente fala que, a economia brasileira, a gente fala que assim, não, nós somos uma grande economia, nós somos a tal, mas assim, em termos de modelo ISLM, é uma pequena economia aberta, certo? É um modelo de pequena economia aberta. Pequena economia em termos de abertura econômica. Certo? Certíssimo. Perfeito. Até a década de 90 tinha a questão dos carros lá. Tinha a questão dos carros, que tinha que abrir a economia. Até a década de 90 a gente tinha um problema de questão de discutir abertura. Então, faz muito tempo que a gente tem... Em função dos nossos próprios modelos protecionistas, né? Que eu não sei se foi bom, se foi ruim, aí já é outra discussão, né? Tá vendo? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, não dá para pegar uma coisa heterodoxa e falar que toda ela é boa. Não pode ser pragmático, é isso? Não pode ser muito pragmático, não, porque toda política tem um efeito concreto e adverso, né? Eu acho o seguinte, que você não pode tentar criticar a ortodoxia pela ortodoxia, porque eu não gosto da ortodoxia. Você tem que tentar criticar fundamentado, né? Mas, assim, até que ponto criou uma teoria realmente que foi consolidada e que pudesse suplantar a ortodoxia? E outra coisa, a ortodoxia muda, tá, gente? Por exemplo, antigamente o câmbio fixo era ortodoxo. Ele deu errado, virou heterodoxo. Aí virou câmbio flutuante. Agora eu fui pesado, né? Quer dizer, o que dá certo é ortodoxo, o que dá errado é heterodoxo. Mas veja bem, olha, o aumento de juro recente, Vlad, o aumento de juro pelo Banco Central recente, eles escreveram que o país está com perspectiva de crescimento. Está escrito na ata. É uma barbaridade os caras escreverem um troço desse, entendeu? Para justificar o aumento da taxa de juros. Sabe, é isso que eu digo. Às vezes, olhando a realidade, a gente fica, pô, mas tá maluco esse troço, cara? Não Sabe sei. por quê? Não, aí eu vou justificar por que o cara do Banco Central fez isso. Ele deve ter feito isso, aí deve ter algum tipo de contaminação política, entendeu? Não dá para você desvincular a economia de política, infelizmente. O problema não é a teoria econômica. O problema é que a teoria econômica ela é contaminada pela política. Por exemplo, quando criaram lá a União Monetária, você colocou um monte de país que não atendia o Tratado de Maastricht. A teoria falava dívida PIB de 60%, taxa de inflação X%, taxa de crescimento de tanto por cento. Aí você coloca a Itália com uma dívida PIB de mais de 100% do PIB, coloca a Grécia, coloca um monte de país que você viu que não tinha fundamento. É lógico que não ia dar certo.
Quer dizer, uma teoria do mundo, Robert Mundo, teoria das áreas monetárias ótimas. Aí você vai pegar um monte de país por uma questão política que não tem nenhum fundamento econômico e já colocar na União Monetária já de supetão. Entendeu? A teoria já não é muito, você não tem certeza que essa teoria vai dar certo. Aí você põe um componente político e lógico que vai dar errado. Entendeu, Romano? Reforça o que você falou, você tem o jogo. Então aí, de repente, sim. na ata aí tem algum tipo de contaminação política. Danada que foi depois da independência do Banco Central, pô. Ai, meu Deus do céu, isso que é sacanagem, né? Mas vai ter algum tipo de contaminação, né? Porque assim, veja bem, a partir do momento que o presidente do Banco Central ele foi escolhido pelo presidente da República, então tem algum tipo de contaminação da política monetária em relação à política fiscal, às estratégias de planejamento do governo. A partir do momento em que você desvincula, você elege o presidente, quem elege o presidente não é o presidente da República, ou quem escolhe, aí sim você desvincula a política monetária do que o governo acha que deveria ser melhor para o país, certo? Então, essa independência, ainda estamos caminhando para essa independência. Só vai ter independência do Banco Central mesmo, de fato, quando a indicação do presidente não tiver nenhuma relação com a eleição presidencial. Exato. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Não, tá, exatamente essa que é a regra. Exatamente isso. Claro, por exemplo, se eu tiver uma independência do Banco Central, por exemplo, esse presidente o Roberto Campos Neto, né, ele é presidente do Banco Central. Se ele continuar daqui a 5, 10, 20 anos, vamos supor, e houver mudança em termos de presidente da República, então, assim, há uma independência do Banco Central. Entendeu? Aí é uma mudança. Quer dizer, espera, né? A gente espera que ocorra uma mudança, não ocorra uma contaminação. Agora, a partir do momento que o governo ele influencia na escolha e na eleição do presidente do Banco Central, aí não tem tanta independência, né? Aí você vai seguir a regra do governo. Verdade. Outra coisa assim, aí a gente também vê a questão da ortodoxia de, assim, aumenta a oferta de moeda, impacta preço. Mas também tem muita coisa do mercado, a gente não pode também seguir a grosso modo, tem muita coisa do mercado que, por exemplo, o mercado acha que a taxa de juros vai cair 0,5%. Aí, no outro período, o Banco Central reduz a taxa de juros em 0,5%. Aí, então, a gente acaba pensando, quem determina a taxa de juros? É o Banco Central ou o mercado? Ou o Banco Central, de vez em quando, não segue o mercado, as sinalizações do mercado? Entendeu? É para o mercado seguir a sinalização do Banco Central ou o Banco Central seguir a sinalização do mercado? Mas isso é uma discussão mais para frente, entendeu? Entendeu? Entendi, sim. É isso que aconteceu, na verdade, né? A gente chegou um momento que a inflação, a taxa de juros estava 2%, 2 alguma coisa, e a inflação estava mais que isso, quer dizer, o juro não estava negativo. Então, o mercado está forçando renda, né? Isso. Aí vai depender muito do diagnóstico de inflação. Se o diagnóstico de inflação for inflação de demanda, aí tivesse assim, demanda agregada, você vai utilizar tanto a política monetária quanto a política fiscal para combater a inflação. Exato, é junção mesmo. Inflação de demanda, eu vou usar política monetária. Vai subir a taxa de juros. Tá, entendi. Entendeu? Agora, se você tiver o diagnóstico que é de inflação de oferta, você não precisa utilizar nem a política monetária nem a política fiscal. Entendeu? Perfeito, esse que é o diagnóstico mesmo. Então, não é, grosso modo, ortodoxia. Não é, eu posso ser ortodoxo. Não, nada a ver. Na verdade, é política monetária expansionista. Eu posso tentar induzir com um choque de oferta. Como é que eu induzo o choque de oferta?
São a tal das reformas lá, reforma no mercado de trabalho. Ou fazer algo que aumente a oferta agregada, estimular no setor agrícola, por exemplo, fazer alguma coisa, entendeu? Celso Furtado usou heterodoxia, que se dizia de esquerda na década de 60. A galera aí vai ver lá em Economia Brasileira o Gabriel falando isso. Tá? Ele usou... O Celso Furtado foi muito importante para esse debate quando ele fez o ajuste ortodoxo. Isso, exatamente, ele usou o ortodoxo. Quando você vê muita gente elogiando o Celso Furtado, muita gente, quando vê os seus professores aí, que são muito heterodoxos, elogiando o Celso Furtado, você pergunta, ei, professor, e quando o Celso Furtado tem que fazer o ajuste ortodoxo, ele agiu bem? Exatamente isso, e foi lá na década de 60, ele vai ficar bravo com você, mas aí vai ser divertido. Entendeu? Então, quando tem que fazer, gente, não tem esse negócio de ortodoxia, heterodoxia, não. Quando tem que fazer o ajuste ortodoxo, tem que fazer, entendeu? Não interessa, pode ser de extrema esquerda, ele vai fazer um ajuste ortodoxo. O Lula, no primeiro governo, aumentou a taxa de juros para 14, pô. Isso. Também é outro momento também que é um dado ortodoxo. Exatamente. Assim, a economia, o que a gente vai ver é o seguinte, quando vocês vão estudar brasileira, vocês vão ver os ciclos. Vai ter momento em que vai ter crescimento econômico, aí vai ter um momento do preço e você faz o ajuste. Aí na outra gestão você cresce, aí na outra você ajusta. Então é um ciclo. São ciclos de ajuste e crescimento. Porque se você não ajustar, você pode entrar numa crise e um descontrole inflacionário. Ou entrar num descontrole fiscal. A vaca vai para o brejo. Exato. Né? Eu não gosto muito de falar de governos anteriores, mas eu acho que o grande problema da gestão lá da Dilma foi porque ela não fez o ajuste. Ela tinha que fazer o ajuste na primeira gestão e fazer o crescimento na segunda. Ela continuou tentando crescer, fazer o crescimento, não teve tanto impacto, continuou fazendo política fiscal expansionista, não teve tanto impacto em termos de crescimento, que aí os heterodoxos falam, tem que ter Estado, tá. Cadê o crescimento? Então, não existe essa lógica, assim, de tudo, assim, tem que ter crescimento, tem que ter Estado, vai ter sempre crescimento. Não, pode ir mais para preço do que para produto. É isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Exatamente. Não necessariamente vai só para produto, não necessariamente vai só para preço. Não é uma lógica determinística, entendeu? Não dá para ser tão obtuso, assim, de achar que Estado gigante sempre vai ser bom. Pode ser bom, pode ser ruim, cada país tem sua peculiaridade. Entendeu? A Suíça não tem uma grande intervenção estatal, é um país que dá certo. Não existe algo determinístico. Tem um país que tem intervenção estatal, né, que tem uma participação do Estado na economia e dá certo. O Japão também. Então, não tem, assim, não é algo determinístico. Os Estados Unidos não tem e parece que é um país que dá certo. Então, não é uma coisa determinística, entendeu? Estão entendendo o que eu estou querendo colocar? A gente não tem que entrar como seita, como dogma de fé. A gente tem que ver que cada país tem a sua realidade. Entenderam? Não sei se eu fui claro. Não sei se eu comecei a devagar. Não, tá. O raciocínio está correto, Vlad. É isso mesmo. Entendeu? Eu estou querendo, assim, mais que vocês pensem, de ver possibilidades, assim, de ver coisas diferentes. Tá. Sigamos. Aí os dados aqui. Desinflação. Aí é uns exemplos que ele coloca. Uma das coisas que ele coloca, então aqui, ó, é uma coisa que a gente vê. Então, às vezes, não é só a questão da política monetária também que tem um impacto sobre a redução da inflação. Também tem a tal da credibilidade, né? Às vezes o Banco Central não precisa fazer nada. Se as pessoas acreditam que o Banco Central vai agir, ele é crível e confiam que o Banco Central vai agir da melhor maneira a controlar a inflação, não só o Banco Central como o governo, então é lógico que os preços vão cair. Então vai estar muito em função das expectativas. Por exemplo, esses indicadores expectativos, se os empresários começarem a vislumbrar que as expectativas da economia vai melhorar, e as pessoas começarem a vislumbrar que as expectativas
ambos vislumbram que as expectativas vão melhorar, todo mundo vai desentesourar. Desentesourando, muita gente vai investir. E muita gente vai retirar o dinheiro da poupança. Retirando dinheiro de poupança, você vai ocasionar o quê? Aumentar o fluxo. Vai aumentar, sair da poupança para o consumo e para os empresários da poupança, ou do que eles poupam, para o investimento. É lógico que isso vai gerar crescimento econômico, muito em função das expectativas, sem necessariamente estar relacionado com a questão das políticas macroeconômicas. Entenderam? Entendeu? Muito em função das expectativas, certo? Muito em função da credibilidade. Bem keynesiano. Não tanto, né? É que assim, também é novo clássico, ó. Não é só keynesiano. Quem falar de expectativa não é só visão keynesiana, não. Porque tem as expectativas racionais, que é novo clássico, né? Certo? Tem as expectativas racionais, tá? A visão agora é o seguinte: o que é ortodoxo hoje? O que é ortodoxo hoje? Ortodoxia hoje é novo clássico e novo keynesiano. Tudo que ficou para trás é como se fosse heterodoxo. Ah, mas a economia clássica? Mas assim, não é o que é mais hoje o núcleo, né? O núcleo duro da teoria econômica. É o novo clássico e o novo keynesiano. E o novo clássico e o novo keynesiano vão sempre tentar mostrar como é que os indivíduos formam as suas expectativas. E nesse item de mostrar como é que os indivíduos vão formar as suas expectativas, vai ter a crítica de Lucas. Que a crítica de Lucas justamente vai criticar essa ideia de que basta gasto do governo para gerar crescimento econômico, ou basta política monetária para gerar crescimento econômico. Ele vai falar que não. Aí ele vai criticar assim, não é realista supor que fixadores de salários, ou seja, nós, né, nós que fixamos salários, né, de acordo com a taxa de desemprego e com outros fatores que afetam os salários, não considerariam mudança na política ao formar suas expectativas. Se fosse possível convencer os fixadores de salários de que a inflação seria menor do que o do ano anterior, eles baixariam suas expectativas de inflação, o que, por sua vez, diminuiria a inflação atual, sem necessidade na mudança da taxa de desemprego. E aí, o que vocês entendem por isso aí? Que uma sinalização pode ser suficiente para resolver um problema de inflação, a depender da magnitude dele. Sem necessidade de uma política monetária ou fiscal. Sim. Sem necessidade de depender de nenhuma política monetária ou fiscal. Por isso que eles começam a não advogar pela utilização das políticas macroeconômicas para gerar crescimento econômico. Aí você vai criar os modelos de crescimento econômico que não consideram a formação as políticas macroeconômicas. Eles vão considerar fatores que vão afetar a curva de oferta agregada. Por exemplo, tecnologia, economia das ideias, educação, certo? Claro que muitas vezes a educação tem a ver com política, pode ter a ver com algum tipo de política de gasto do governo, mas aqui nesse caso, educação talvez não tenha, pode ser que tenha, pode ser que não, certo? Não estamos especificando, mas, por exemplo, assim, fatores que modificam a oferta agregada, por exemplo, mudança tecnológica, certo? Tá? Então, a ideia dele é essa, por exemplo, você pode ter uma inflação mais baixa sem a necessidade de conduzir a economia a políticas, o que o pessoal de brasileira gosta de falar, né? Draconianas, né? Então, uma política monetária e fiscal muito restritivas. Basta o Banco Central ter credibilidade, certo? Quando o Banco Central começa a aumentar muito a taxa de juros, ou aumentar de maneira com muita ênfase, é sinal que pode ter algum problema de credibilidade com o governo.
ou com o governo ou com o Banco Central, somente com o Banco Central, certo? E controlar a inflação. Tá? Entenderam? Entendemos, professor, pode passar. Tá? Então, basta alguém com credibilidade, por exemplo, basta alguém com... Sempre vai ser isso, sempre quando tiver alguma desconfiança de alguém ou de algum tipo de político, sempre o mercado vai reagir de maneira ruim, certo? Tá? Por exemplo, vamos supor que o mercado... Não estou dizendo que existe... Assim, eu vou colocar essa frase aqui bem... justificar bem essa frase, tá? Não estou dizendo que... Vamos colocar, por exemplo, vamos supor lá, né, vamos supor num país chamado... um país chamado credibilidade, tá? Eu tenho um país chamado credibilidade. Vamos supor que eu coloco um presidente que é identificado pelo mercado como de extrema esquerda. É lógico que vai existir muita especulação em função do mercado, certo? Então vai ter algum impacto inflacionário, mesmo sem o presidente fazer nada de errado ou nada de certo. Por só uma questão de expectativa, do mercado achar que aquele indivíduo não vai controlar bem a inflação. Entendeu? Que é o que ocorre muitas vezes, né? Ocorre muito em função de expectativa. Né? Por exemplo, quando um determinado governo de um país pega alguém para presidente do Banco Central, não estou falando do nosso, certo? E não estou falando do de hoje. Pega alguém que é do mercado, que trabalhou num banco grande, de muita credibilidade, para ser presidente do Banco Central, ele está querendo trazer credibilidade. Agora, se num determinado país colocasse para o presidente do Banco Central um político, certo? Aí o efeito seria ruim em termos de credibilidade, seria efeito ruim em termos de inflação. Então, se vocês observarem que para o cargo, às vezes, de presidente do Banco Central, tem que ser um cargo estritamente técnico. Tem que ser alguém ou do mercado, ou alguém com uma grande relação com o mercado. O já da fazenda é preferível que seja técnico, mas muitas vezes não é. Pode acontecer que não seja. Mas pelo menos ele tem que ter um pessoal por trás que é técnico. Certo? Então, geralmente, quando é da fazenda e quando é monetário, são cargos estritamente técnicos. Tem que ter alguém estritamente técnico para dar credibilidade. Alguém do mercado. Preferencialmente alguém do mercado. Por incrível que pareça. Certo? Para não... Ou alguém que o mercado acredite. Certo? Compre. Certo? Para atenuar o problema de especulação. E é um pouco que a crítica de Lucas fala. Ó, certo? Tá? A grosso modo, tudo bem que aqui eu dei uma devagada, mas assim, ó, não é realista supor que fixadores de salários não considerariam mudança da política ao formar sua expectativa. Se fosse possível convencer os fixadores de salários de que a inflação seria menor do que no anterior, ou seja, ocorrer alguma coisa, por exemplo, uma mudança de presidente do Banco Central que tem uma credibilidade que vai reduzir, então a inflação, eles baixariam sua expectativa de inflação, o que, por sua vez, diminuiria a inflação sem necessidade de mudança da taxa de emprego. Ou seja, o desemprego poderia estar elevado, mas desde que as pessoas esperam que a taxa de inflação no outro período vai ser reduzida, uma inflação esperada menor, ela acaba sendo reduzida hoje. Então, vejam bem, eu estou falando de expectativa sem ser keynesiano aqui, certo? Tá? E na crítica de Lucas tem a questão das expectativas racionais, tá? De falar as mudanças que as pessoas esperam hoje. Ela não está vendo a mudança do passado. E essa expectativa por Lucas é racional, é hoje, tá? Não é no passado, não. Então, se hoje, as pessoas estão observando que a inflação lá na frente vai ser menor, então a inflação de hoje acaba diminuindo, sem necessidade que ocorra uma mudança da taxa de desemprego.
Grosso modo, sem necessidade de política monetária e política fiscal para controlar a inflação. Está entendido? Recado está dado? Tá entendido, professor. Tá entendido, sim. Foi claro? Foi claro? Foi claro, professor, foi bem claro. Eu deixei claro essa parte? Uhum. Agora, vocês entenderam por que expectativas racionais? Porque ele não pega o passado, pega só hoje. Pega o futuro, o que as pessoas acham no futuro, para a mudança de hoje. Por isso que é racional. É o futuro em relação a hoje. Não é o que ocorreu no passado. Por isso que é expectativa racional. Certo? Expectativa racional vai ver mudança no futuro em relação a hoje. A adaptativa não, vai ver o que ocorreu no passado afetando hoje. Certo? É uma mudança de visualização de expectativa. Para frente. Aí vocês vão perguntar, quem usa hipóteses e expectativas racionais hoje? Novos clássicos e novos keynesianos. Mas o que tem de keynesiano nos novos keynesianos? Rigidez de preços e salários. Vocês estão notando o que eu estou falando aí? Estamos sim. Vocês notaram o que eu falei? Uhum. Conseguiram notar? Querem que eu repita? Se quiser que eu Não, tá repita. tudo bem. A gente conseguiu anotar aqui, qualquer coisa a gente passa depois no grupo. Isso. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Já. Já, né? Então, tanto os novos clássicos quanto os novos keynesianos vão adotar hipóteses expectativas racionais. Certo? E a hipótese expectativas racionais não vão utilizar... eles vão formar as suas expectativas de acordo com o que ocorre no futuro. Certo? Os agentes não vão cometer erros sistemáticos. E a grande diferença entre os novos clássicos e os novos keynesianos é que nos novos keynesianos eu vou ter rigidez de preços e salários, e os novos clássicos eu vou ter preços e salários flexíveis. Preços e salários flexíveis. Então, de keynesiano, um novo keynesiano é apenas a rigidez de preços e salários, porque o método é mainstream, é novo clássico, que é o método que venceu, vamos dizer assim. Certo? Assim, não vou dizer que venceu, que é o mais aceito. Prevaleceu, né, Se ele é o mais aceito, ele é o que venceu, por enquanto. Está vencendo, certo? Por enquanto. Tá? Fala, Orlando. Prevaleceu essa teoria, né? É a que mais foi usada, e aí ela foi dominando os países para usar políticas nesse sentido, né? É a que prevaleceu na discussão, vamos dizer. Tanto que nessa parte, quando você fala de globalização, uma das coisas que tem acontecido na globalização é sempre o controle de gasto. É você ver a questão de credibilidade do governo se ele tem uma boa política fiscal, uma política fiscal crível. Certo? Então, é uma coisa que tem sido meio que uma norma é fazer política fiscal restritiva e ir para crescimento, se puder, se for necessário utilizar, que utilize a política monetária. Aí você vai me perguntar, e com o Banco Central independente? O que vai ocorrer? O governo vai perder a política monetária. Não vai fazer coisa nenhuma. Entendeu? Entendemos sim, professor. Bem ortodoxo, certo? Nenhuma, certo? Não estou dizendo se que é certo ou errado, estou dizendo o padrão de políticas. Por exemplo, na União Europeia, o grande problema na União Europeia é o seguinte, que vocês têm meta de gasto do governo e o Banco Central é independente. Então, os países perderam a política monetária, certo? A moeda soberana para gerar crescimento econômico, dado o realinhamento de moedas, e a política fiscal, ela segue metas, você tem metas de déficit, de dívida PIB, certo? Se for seguir o Tratado de Maastricht, certo? Agora, quando você rompe com o Tratado de Maastricht, aí não, aí você tem outra, aí você poderia utilizar a política fiscal.
Pode falar, Orlando. Eles perderam a moeda soberana, mas eu diria, para fixar bem isso que você falou, o próprio governo do Lula, o Meirelles no Banco Central e o Palocci na Fazenda, em tese o Palocci, tá? Que era médico, entendia uma minhaca de economia. Na verdade era segundo escalão, né? Então ele praticou uma política expansionista, em tese, e o Meirelles era contracionista. É uma situação desse jeito. Tá? Então você teve no mesmo. Então é como se fosse os dois burrinhos puxando uma corda, só que cada um pro seu lado. Até que você ganhou, né? Isso. Na verdade, quando você pega o Fernando Henrique, você tem a adoção do tripé, né? Política monetária, fiscal, você tem as âncoras, né? Âncora monetária, fiscal e cambial. Você tem o tripé macroeconômico. Esse tripé continua na primeira gestão do governo Lula. Na segunda, há uma certa ruptura com esse expansão, né? Há uma certa expansão, como você falou. Eu não queria falar muito isso, mas eu não queria falar diretamente nisso, né? Porque parece que a gente fica muito defensor de um ou de outro, eu não queria muito entrar. Mas quando eu coloquei a questão de credibilidade, foi justamente colocar o Meirelles para presidente do Banco Central. Certeza que você estava citando. E que o que falava nos círculos é que ele tinha um vínculo com o PSDB. Certo? Tinha um vínculo. Tanto é que ele tem nem com o PSDB, né? Também com o PMDB. Hoje é com o PMDB, né? Mas na época falava nos círculos é que ele tinha um vínculo com a parte mais, vamos dizer assim, parte mais conservadora, né? Mas veja bem, na crítica de Lucas, aí, na teoria de Lucas, na revisão teórica do Lucas, esse momento se encaixa perfeitamente para explicar essa teoria. Né? Esse conceito, tanto é que quando entrou o Lula, então eu posso falar isso aí sem estar elogiando, né? Tanto é que entrou, a ideia era o medo de quem está entrando ali ser o Lula na década de 90, que queria taxar empresário, que queria, na visão de muitos, instituir um governo menos capitalista, vamos colocar assim. Uma gestão menos capitalista, de taxar margem de lucro, taxar lucro. Então, quando ele é eleito, o mercado meio que entra em uma certa preocupação até que ponto ele vai ter a credibilidade de continuar a política anterior. Aí a primeira coisa que ele faz, aí que ele foi muito genial, o pessoal dele, nesse aspecto, e ele também, de colocar alguém do mercado no Banco Central. Isso aí foi genial. Você, por exemplo, teria um impacto muito grande, com todo respeito ao mercadante, né? Estou dizendo assim, em relação à credibilidade do mercado. Não ia dar. E quando ele coloca fazenda, quais eram os indivíduos que estavam ajudando o governo. Segundo escalão, você quer dizer, né? E muitos deles participavam da gestão anterior. Entendeu? Para mostrar que não há uma ruptura. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É exatamente isso. Exatamente. Marcos de Lisboa é lá do INSPER. O Marcos de Lisboa, que é o diretor do INSPER. Que a gente vamos controlar a inflação. Certo? Certo? Como tem acontecido. O plano real é um plano que deu certo, né? É que assim, muita gente não comemora o plano real. O plano real era para ter
foi muito comemorado quando era governado pelo partido do presidente que o criou, pelo partido que o criou. Depois que você teve eleições que deixou o partido que criou, você deixou de comemorar, para você não associar o plano real a determinado partido. Mas é um plano que conseguiu, que teve o seu mérito de controlar a inflação. E resolveu esse problema. Teve custos? É claro que teve custos, taxa de juros alta, dívida, etc. Mas resolveu um problema. Quer dizer, até agora a gente está com uma inflação relativamente controlada graças ao sucesso do plano e graças também às reservas, né? Enfim, vamos para frente. Não vamos falar de brasileiro, não, isso aí já é assunto do Gabriel, tá? Não é assunto meu, não. Thomas Sages, que trabalhava com Robert Lucas, argumentou que para alcançar a desinflação, o aumento no desemprego poderia ser pequeno. Aí a questão da credibilidade. Segundo ele, o ingrediente essencial da desinflação bem-sucedida era a credibilidade da política. A convicção de que o Banco Central, de fato, estava comprometido com a redução da inflação. Então, você pega lá o Meirelles, que trabalhou no Bank of America, que eu não queria dar esse exemplo aí, e coloca como presidente do Banco Central. Ou pega o Roberto Campos, por exemplo, que é alguém do mercado, que tem já a memória de ser neto do Roberto Campos, né? Que só pelo fato de repente, ser neto do Roberto Campos dá um pouco de credibilidade para o mercado. Porque senão, olha, esse cara aqui vai controlar a inflação. Ele é neto do Roberto Campos, não é possível que ele seja ovelha negra. Então, já dá uma certa credibilidade, entendeu? O Meirelles era do Bank of Boston. É Bank of Boston, né? O quem? Meirelles, né? O Meirelles, é Bank of Boston. É isso aí mesmo. É isso aí, obrigado. É isso mesmo, obrigado. E o Campos, Roberto Campos, vem de que banco? Esse eu não sei, te juro que eu não sei. Eu não sei se ele é acadêmico. Realmente eu não sei de onde que ele veio. Ele não é, eu acho que ele tem só um mestrado, viu? Eu não sei se ele tem... Não é de nenhuma universidade, não, mas acho que ele deve ser de algum banco aí, de alguma coisa aí. Deve participar deve ter um currículo relacionado a banco. Alguma coisa ele tem relacionado ao mercado, sim. Bom, mas independente disso, só pelo fato, vamos colocar de grosso modo. Tudo bem. É uma hipótese foi considerada por Stanley Fish e John, a visão mais novo keynesiana, né? Eles enfatizavam a existência de uma rigidez nominal, ou o fato de que muitos salários e preços não costumam ser reajustados com a mudança da política. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então, tá. Então, quando a gente vê o Keynes, fala o seguinte, tem o Keynes, que aumenta o gasto, tem um efeito multiplicador, que o multiplicador do gasto é maior do que o multiplicador de investimento, vou ter crescimento do produto e vou ter aumento, e vou ter impacto no produto, vou ter impacto no produto da economia, vou ter impacto no preço, vou ter impacto no produto. Eles vão falar o seguinte, e na visão extrema do Keynes, vai tudo para produto e nada para preço, né? Aí é a visão extrema, multiplicador do gasto, né? Vai tudo para produto e nada para preço, né? Eles vão mostrar o seguinte, olha, tudo bem, essa rigidez de preço e salário, talvez você não tenha nenhum tipo de mudança, nem na política monetária nem fiscal, porque justamente não há essa mudança. Certo? Porque os preços e salários não estão mudando, não costumam ser reajustados quando há mudança na política. Então pode ter impacto por causa da rigidez, certo? Tá? Então, em função da rigidez, muitos salários e preços não costumam ser reajustados quando há mudança na política. Então, quando você faz uma política, por exemplo, expansionista, talvez não tenha afetando determinados preços e salários da economia, certo? Em função da rigidez nominal. Aí eles continuam. Para os salários fixados antes da mudança na política, a inflação já estaria embutida nos acordos salariais existentes,
Se elas já estão embutidas, então não vai ter impacto nenhum na política. Certo? Então, ó, é outra visão, só que é uma visão que destaca a questão da rigidez, tanto dos salários quanto dos preços. Certo? Taylor argumentou que o escalonamento das decisões salariais impunha fortes limitações sobre como uma desinflação rápida poderia ser implementada. Tá? Então, esse daqui é a ideia da questão da rigidez. Certo? Então, vou argumentar assim, estou com problema de inflação. Certo? Então, eu vou reduzir os gastos. Só que é o seguinte, alguma parte dessa desinflação, esse controle, vai acabar sendo limitado porque determinadas decisões, já ocorreram decisões antes dessa política. Já teve os acordos salariais de reajuste de salário. Certo? É uma ideia, entendeu? Para reduzir o custo do desemprego resultante da desinflação, seria necessário dar tempo aos fixadores de salários para levar em conta a mudança da política econômica. O que ele está dizendo é o seguinte, que existe uma certa defasagem entre a política e o efeito real concreto dessa política. Certo? E continua, uma desinflação com credibilidade poderia ter um custo menor. O Banco Central deveria optar por uma desinflação lenta, desde que ele tivesse credibilidade. E desde que você admite que essa defasagem entre as políticas e os impactos dessas políticas na desinflação. Estão entendendo aqui? É uma outra visão. Certo? É uma outra visão de mostrar o seguinte, estamos aqui, a economia está um problema de crescimento econômico. Então, vamos fazer logo uma política vamos aumentar a política monetária e a política fiscal. O que ele está dizendo é o seguinte, existe uma certa rigidez de preços e salários que vai ter uma defasagem para que essa política ocorra de fato. Para que, de fato, a gente vislumbre crescimento econômico. Não vai ocorrer de um ano para o outro. Estão entendendo a intuição do que ele está querendo colocar aqui? Eu estou sendo claro? Está sendo claro sim, professor. Está dando para entender sim. Está dando para entender? Uhum. Também, se tiver alguma discordância do que eu estou falando, pode mencionar, tá? Não, mas está tudo certo, professor. Certo? Uhum. Estão entendendo a intuição que eu estou querendo dizer? Sim. Então, os dois vão tentar mostrar, tanto o Taylor quanto o Lucas mais com uma visão novo clássica, ou novo keynesiana, desculpa, o Taylor e o Fichte com uma visão mais nova keynesiana pela questão da rigidez nominal, e o Lucas com uma visão novo clássica, com uma questão da credibilidade e a questão das expectativas racionais, de mostrar, olha, as pessoas não vão olhar sempre para o passado para ajustar suas expectativas, elas vão olhar no futuro. Então, de repente, se elas esperam que a inflação no futuro se elas estão esperando uma inflação menor no futuro, então a inflação de hoje vai ser menor, independente da política monetária e da política fiscal. Aí vem aquela frase forte, né? Aí aquele novo clássico, o novo keynesiano raiz, eles vão chegar assim, é melhor que o Banco Central e o governo façam nada. Mas aí é bem radical, né? É o novo clássico e o novo keynesiano radical. É melhor que o governo e o Banco Central não façam nada. Agora, é óbvio que não é assim que, na prática, não é assim que funciona, tá? Sempre vai ter algum tipo de política, principalmente do Banco Central. Tudo bem que a política fiscal sempre estão tentando controlar a política fiscal, certo? Mas se tiver que ter algum tipo de política expansionista, provavelmente vai ocorrer pelo lado monetário. E sempre vai estar muito em função
não só por decisões econômicas de médio e de longo prazo, mas por decisões de curto prazo. Certo? Tá? Então, turma, qual que é a grande conclusão? A conclusão é o seguinte, que você tem a teoria econômica, você tem as políticas econômicas, mas a gente não dá para desvincular as políticas e a teoria econômica de decisões políticas, entendeu? Certo? Tá? E não dá para você desvincular as políticas macroeconômicas das expectativas dos agentes, certo? Tá bom? Só reforçando uma coisa, Vlad. Esse decisões salariais aí é quando os sindicatos eram nos Estados Unidos, né? Que também desmanchou tudo, no Brasil também desmanchou tudo, e, vamos dizer assim, quem negociava para as classes trabalhadoras eram os sindicatos. E aí ele encaixava exatamente nessa visão da rigidez aí do Fisher e do Taylor. Era sempre olhando o passado, retrospectivo, né, para fazer uma negociação hoje para valer para o futuro. Isso. Não é isso? E isso se destruiu, no caso brasileiro, especialmente nos americanos também. Né? Então, até porque perdeu montadora, você olha Detroit, virou fumaça. Então, você tem uma perda de decisões concentradoras, vamos dizer assim, de validação para determinada classe trabalhadora. E aí também perde também um pouco essa noção aí de que a decisão salarial de rigidez, né? Acaba perdendo também, porque perdemos um agente. Isso. Não é isso? Isso. Só que, assim, você está certo no seu raciocínio. Só que a rigidez que ele aborda ali não é só a questão dos sindicatos, não. Ele bota também a questão do custo de mudança, custo de menu, de você ter que alterar o cardápio, o preço dos cardápios, que eles não alteram de tão velocidade. Você pega um restaurante, ele não vai alterar o cardápio de uma hora para outra, ele vai ter um tempo, né? A não ser que seja uma coisa que impacta muito nos custos de produção. Preço da carne, por exemplo. Aí ele vai fazer uma alteração rápida nos cardápios, dependendo do custo do cardápio, né? Custo de menu. A teoria do custo de menu fala um pouco isso. E a questão da teoria de solo de sapato, que imagine você tendo que fazer várias transações no banco, se os preços fossem, você tendo que ir várias vezes ao banco para tirar e para retirar dinheiro, se não existisse algum tipo de rigidez de preços e salários, certo? Se fosse tudo muito flexível, muito flutuante, você teria que ir ao banco todos os dias, porque todo dia estava alterando preço e salário, concorda comigo? Pelo menos os preços estariam alterando todos os dias. Estou pensando na Alemanha aqui. É mais difícil de visualizar no Brasil, porque a gente ganha por mensal. Nos Estados Unidos, o salário é por hora, né? Semanal, né? Por isso que essa ideia deles de flexibilidade para eles, é mais fácil eles verem essa flexibilidade por causa do salário hora, que pode mudar, mas historicamente os Estados Unidos é $5, $10 a hora, não sei até que ponto muda, entendeu? De um ano para outro, se sobe mais ou se desce mais, entendeu? Então, quando ele fala essa rigidez, é um pouco isso, de não mudar um pouco esses salários de uma hora para outra. Mas isso aí é uma teoria. De repente, o salário nem é tanto flexível, quanto o Lucas fala, essa flexibilidade, nem é tão rígido, como você destacou, certo? Então, é um meio termo entre os dois, sei, certo? Perfeito. De repente, para alguns setores ele é mais flexível e para alguns setores ele é mais rígido, certo? Então, é um misto, pode ser um misto. Desinflação sem desemprego no modelo de Taylor. Com o escalamento de decisões salariais, ou seja, decisões de salários anteriores, a desinflação deveria ser implementada levemente para evitar aumento do desemprego. Então, você vai fazer uma política monetária ou fiscal restritiva de maneira leve para impactar menos na questão do desemprego, certo? A ideia deles. Aí ele pega aqui, ó, a desinflação norte-americana. Você pega aqui os dados, por exemplo, aqui. Crescimento do PIB,
taxa de desemprego, taxa de inflação, o desemprego acumulado, desinflação acumulada e taxa de sacrifício. O que era a taxa de sacrifício? Vocês estão lembrados do que era a taxa de sacrifício? É o custo no PIB da desinflação. Anos, aqui, ó. Número de anos, pontos de excesso de desemprego necessário para conseguir reduzir a inflação em 1%. Anota aí o conceito de taxa de sacrifício. Viu como é que é bom rever alguns conceitos do passado? Porque nem tudo vocês têm o pleno conhecimento. Certo? Posso para frente? Então, tem a taxa de sacrifício, né? Para conseguir reduzir a inflação em 1%. Então, tem os dados. Os dados aqui vão mostrar o esforço necessário para reduzir a inflação em 1%. Certo? Esses aqui são as taxas de sacrifício. Certo? Ó, então eu tenho aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó. Crescimento do PIB. Então o PIB aqui, ó, saiu de 2,5 para meio ponto percentual. O desemprego subiu de 5,8 para 7,1. E a inflação caiu. Certo? Desemprego acumulado, 1%, certo? Aqui em média, na verdade, né? Do ano para o outro, tá? Desinflação acumulada, 0,8. Então, veja só, o que ele conclui aqui, ó? Desemprego acumulado é a soma dos anos ponto de excesso de desemprego a partir de 1980, com base em uma taxa natural de desemprego de 6%. A desinflação acumulada é a diferença entre a inflação em um ano e a inflação de 79. Certo? Então, inflação acumulada. Cadê? Desinflação acumulada. Cadê? Aqui, ó. É a diferença de um ano para o outro. Por isso que é 0,8 aqui, ó. Tá vendo? Então, é esse ano aqui menos esse. Aqui vai ser 4,5%, certo? E o desemprego acumulado, olha lá, é a soma dos anos pontos de excesso de desemprego a partir de 80. Certo? A partir daqui. Certo? Então, ele vai somando os anos de desemprego. Né? Aqui, ó, vamos pegar a diferença da taxa de desemprego. Aqui dá meio, aqui dá quanto aqui? Dá 7,1 menos 5,8. 1,3. 1,3, né? Então, está colocando aqui, ó. Desemprego acumulado. Aí ele bota ali. Desemprego acumulado é a soma dos anos pontos de excesso de desemprego a partir de 1980. Por exemplo, que eu tenho aqui os anos de excesso de desemprego. Tem taxa de desemprego. Com base na taxa natural de desemprego de 6%. Então, a diferença desse desemprego em relação a 6%. Certo? Deveria esperar isso aqui, ó. Então, esse é o desemprego acumulado. Seria, grosso modo, a diferença em relação a isso aqui.
esse 6%. Certo? Deu certinho. Mais ou menos isso daqui, ó. Então, se a gente tirar daqui o 7,1 da taxa de desemprego, dá aproximadamente isso daqui, certo? Dá 1, certo? Os anos de excesso de desemprego acima da taxa natural de desemprego, ó. Tá? Então, esse é o desemprego acumulado. Pego isso daqui e retiro disso aqui. Então, vai dar 1. Aproximadamente 1. Dá 1,1, né? Como ele é acumulado, eu vou retirar disso daqui com isso daqui, ó. Dá 1,6. Somando com esse 1, dá 2,6. Entenderam? Exatamente. Certo? Tá? Então, ele está explicando aqui, ó. Ó lá, desemprego acumulado, certo? Então, onde é que ele retirou isso daqui? Tirou dessa diferença da taxa de desemprego em relação à taxa natural de desemprego nos Estados Unidos, que ele considerou como 6%. Tá? Agora, vocês vão perguntar, essa taxa natural de desemprego deveria ser 6% para todos esses anos aqui? Aí é uma pergunta mais complexa. Você faz como referencial, que era nesse ano. Agora, é óbvio que ela muda ao longo do tempo, certo? Tá? Em relação ao ano base, que você vai ter uma comparação, tá? E está mostrando aqui o desemprego acumulado, ó, certo? Tá? Se ele está aumentando, subindo, o que está acontecendo aqui, certo? Só que a taxa de desemprego é essa aqui, certo? Tá? E outra coisa também é a desinflação acumulada, que é diferente da inflação. Inflação medida pelo IPC, certo? Tudo bem? Então, pega esse gráfico, esse quadrinho aí, se quiser fazer um print, pode fazer. Estamos chegando aqui no final, tá? A desinflação nos Estados Unidos, no início da década de 80, esteve associada a aumento substancial no desemprego. A relação da curva de Phillips provou ser mais consistente do que muitos economistas previram. Isso aí até o início da década de 80. O problema é que após a década de 80, há o problema da estagflação. Aí a teoria do Phillips começa a entrar em choque, certo? Então, era muito fácil você ver esse trade-off entre inflação e desemprego até a década de 80. Então, essa parte de ver, de repente, a não existência desse trade-off entre inflação e desemprego, mesmo no curto prazo, é muito recente. Então, você pega assim, ó, pega, por exemplo, de 85 para frente, então você tem 95, 2005, 2015, você tem praticamente 35, 36 anos de uma nova, de criar novos conceitos em termos de teoria macroeconômica, certo? Então é muito novo, certo? Então está muito suscetível a muitos ajustes, por isso que pode parecer várias teorias novas, certo? Porque é muito novo. Aí ele tenta associar taxa de juros dos fundos federais à inflação, mostrando que o aumento acentuado da taxa de juros de setembro a 79, de setembro de 79 a abril de 80, foi seguido por uma forte queda em meados dos anos 80 e de um aumento sustentado a partir de julho de 80, sendo mantido entre 81 e 82. Ele está querendo ver a relação entre juros e taxa de inflação, né? Se tem algum tipo de relação, certo? Tá? Tá bom? Aqui tem uma relação bem inversa, certo? Aqui também, tá? Agora aqui, ó, tá caindo, mas a inflação tá caindo. Talvez algum outro tipo de política, certo? Tá? Aqui ela tá aumentando. A inflação aumentou, aí você aumentou a taxa de juros para cair. Então, é um condicionante. Você fez aqui, você estava aqui, por exemplo, aqui, ó. Você tinha uma taxa de inflação
Aí começou a reduzir a taxa de juros, a inflação começou a aumentar, aí você continua a reduzir, aí de repente você percebe. É porque, assim, a taxa de inflação não vai estar só em função da taxa de juros. Uma coisa é você ver, achar que taxa de juros, só a taxa de juros vai afetar a taxa de inflação. E isso aqui está claro que não é só isso que afeta a taxa de inflação. É um dos fatores, certo? O que, na verdade, vai afetar a inflação são as políticas. Porque, veja só, porque se fosse só taxa de juros afetando a inflação, o Japão, que tem uma taxa próxima a zero, não conseguiria nunca afetar a taxa de inflação. E não é isso que ocorre. Aí a gente tem o Lawrence Ball, que vai examinar 65 episódios de desinflação, e vai concluir que desinflações geralmente conduzem a um período de maior desemprego. Desinflações mais rápidas estão associadas a conscientes de sacrifícios menores, segundo ele. Taxas de sacrifícios são menores em países que têm contratos salariais mais curtos, certo? Tá? Então, são essas conclusões que ele chega aqui. Aí a gente termina e finalmente vamos entrar para o longo prazo, né? Agora eu vou voltar aqui com vocês. Alguma coisa, alguma pergunta relacionada a isso? Não, tudo certo. Tudo certo, professor. Hoje eu toquei direto, né? Hoje foi mais cansativo, né? Eu fui direto, fui diretão. Não, foi top, Alguma sim, coisa? deu para aprender, sim. Deu para ver, né? Relembrar muitos conceitos, né? Muita coisa. Então, foque hoje nessa questão dessas conclusões aí do Lawrence Ball. Veja o conceito de taxa de sacrifício. Então, o que eu vou querer de vocês dessa parte aqui? Então, anotem aí. Eu vou querer mais aqui. Para orientar, certo? Para orientados. Primeira pergunta. Lei de Ocum. Defina a lei de Ocum. Certo? Estão acompanhando? Estão anotando? Estamos sim, professor. 1. Defina a lei de Ocum. E exemplifique. Certo? Certo. A exemplificação vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Certo? 2. Qual é a relação entre a lei de Ocum, crescimento do produto e desemprego? A resposta vai ser isso aqui. Se quiserem anotar a resposta, já pode anotar a resposta. Pode repetir, professor? Repete, por favor, professor. É o que está no... Vocês estão vendo o slide? Sim, para repetir a pergunta. Qual é a Professor. relação entre a lei de Ocum, crescimento do produto e desemprego? Qual é a relação entre a lei de Ocum, vírgula, crescimento do produto, vírgula, e desemprego? Interrogação. A resposta é essa aqui, podem copiar. Tudo bem? Estou copiando, né? Quando terminar, aí me avisa. Para a gente terminar com chave de ouro, uma aula bem orientada, entendeu?
Uma aula bem orientada. Terminamos de copiar aqui, professor. Tá. Vou esperar. A gente tem tempo, a gente tem até 9h15, né? Tem 25 minutos, então tem tempo, tem bastante tempo. Vai ter mais outra pergunta, professor? Mais outras. Passar a curva de Phillips. Aí uma pergunta para vocês pesquisarem. Pega aí, a terceira. Mostre as versões da curva de Phillips. Aí para vocês pesquisarem. Certo? Acho que está mais no capítulo 8. Só mostrar as versões. A primeira versão, sem expectativa, a segunda com expectativa, e a terceira com a questão da variação da taxa de inflação e com variação da taxa de desemprego. Só preciso fazer uma pesquisa, para relembrar. Para relembrar e não esquecer mais. Copiar a pergunta? Ok. Ok. Quarta pergunta. Qual é a relação entre expansão monetária, inflação e crescimento do produto no médio prazo? Copiar a pergunta? Sim. Aqui está a resposta. Sei que vai ficar um pouquinho desorganizado o caderno, algumas questões com resposta, outras sem resposta, mas depois vocês passem a limpo essa folha aí de vocês, aí é bom, que aí vocês estudam, que vai proporcionar o estudo de vocês. Eu não estou preocupado tanto para o caderno ficar bonito. Vai ficar bonito se vocês forem caprichosos, verem que está tudo desorganizado e refazer tudo de novo, certo? Como as alunas geralmente fazem, né? Os alunos geralmente fazem. O caderno de aluna geralmente é perfeito, né? Desde a letra até a organização. Mulher organizada até na hora de escrever.
São os cadernos que parecem livros, né? Tá uma perfeição de organização. Estou copiando a resposta? Está conseguindo copiar a resposta, Orlando? Sim, tem o print da tela. Tá de boa. Então tá. Aí continua. Vocês terminaram aqui já? Posso para frente? Pode. Pode sim, professor. Aí tem isso aqui. Então, aí finalizando a resposta. Tá? Posso para frente? Pode sim, professor. Graficamente seria isso aqui. Tá? Quiser dar um print nisso daí também. Certo? Graficamente seria isso aí. Só que isso é uma análise ceteris paribus, tá? Que só relaciona crescimento da moeda e inflação e crescimento do produto, tá? Ele não está considerando a política fiscal. Se tiver uma política fiscal aí, altera toda a análise. É tudo mais constante. É constante a política fiscal aí. Porque se tiver alteração na política fiscal, isso tudo aí não serve para nada. É? Mas isso aqui é esperado independente da política fiscal. É esperado que ocorra isso no médio prazo. Certo? Só que a política fiscal pode alterar o comportamento da moeda no curto prazo. Posso para frente? Pode sim, professor. Aí continua com isso daqui, a questão da desinflação. Quiser pode dar um print nisso daqui também. Certo? Aí defina a desinflação. A resposta é essa daqui. Como é que seria a desinflação? Isso aqui. Posso para frente? Segue. Pode. Outra pergunta. Defina ano ponto de excesso de desemprego. A resposta daqui, ó. Copiaram? Posso para frente? Pode. Aí ele continua. Um ano ponto de excesso de desemprego, a diferença da taxa de desemprego atual e natural de um ano ponto percentual por ano. Mesmo conceito. Certo? Taxa de sacrifício. Defina a taxa de sacrifício. Isso aqui.
Posso para frente? Pode, professor. Já estamos acabando, tá? Expectativas. O que menciona a crítica de Lucas? Posso continuar? Pode sim. Outra pergunta. Na verdade, a crítica de Lucas já está falando da questão da credibilidade, tá? Que coloca também, certo? Fala a questão da credibilidade. Não sei se eu boto. Deixa, vamos para frente. Qual é a visão de Fischer e Taylor? Pega só esse nome aqui, Fischer e Taylor. Stanley Fischer e Taylor. É a visão novo keynesiana, tá? Mas aí vocês vão ter que falar o que que eles mencionam, a questão da rigidez nominal, dos salários, o impacto da política, da mudança da política macroeconômica. Certo? Posso seguir? Pode sim. Aí tá aqui, ó. É que os novos keynesianos não vão necessariamente, não vão advogar um aumento da participação do governo. E outra interpretação errada de Keynes, o Keynes não necessariamente ele não advogava do governo ad infinito. O governo, o governo ad infinito. Ele advogava, assim, pelo que eu entendi de Keynes, eu não sou especialista não, isso aí vocês têm que falar com o Gabriel, mas pelo que eu consigo entender, é que o governo entrava, resolvia o problema do mercado, as distorções que ocorriam no mercado e saía. Não é o governo ficando lá de infinito, não. Ele vai, resolve algum problema que tem no mercado, algum problema de informação que existe no mercado e sai. Certo? Essa é uma visão keynesiana. Certo? Mas aí você discute com o Gabriele. Isso aí você discute com ele, não tem nada a ver com isso. Certo? O Vlad, essa questão do escalonamento aqui foi muito usada lá pelo Delfim Neto, né? Lá atrás. Isso. Fazer negociações salariais e aumento de preço, por exemplo, setorialmente, até o cruzado, o plano cruzado aconteceu. Os gatilhos, né? Os gatilhos salariais, né? Aí vocês virem brasileira, ou estão vendo, né? Vamos ver isso aí bem brasileiro. Que isso aí ocasiona uma certa rigidez, uma rigidez de preços e salários. Certo? O que dá uma certa limitação para a política, para as políticas econômicas. Somente no controle da inflação. Então a teoria não está necessariamente toda, assim, falar que a teoria está errada. Não, ela explica, sim, alguma parte. Certo? Não tá, né? Não dá para ser radical, pegar a teoria e jogar tudo fora, não é assim. Certo?
Posso para frente? Pode. Aí o resultado de desinflação sem desemprego no modelo de Taylor, com escalonamento das salariais, a desinflação deveria ser implementada levemente para evitar aumento do desemprego. Aí aqueles gráficos, aí mostram o que ocorre nos Estados Unidos. Aí você bota aí. Segundo Blanchard, como ocorreu a desinflação norte-americana de 79 a 85? Certo? Então vai ser isso aqui. Já estamos finalizando. E por último, quais são as conclusões do estudo do Lawrence Ball? Então é isso aqui. Certo? Aí a gente finaliza a aula, graças a Deus, né? Vocês já estão querendo descansar para a próxima aula. Você pode repetir, por favor, a décima aí? A décima Quais pergunta? as conclusões do Lawrence Ball? É essa aqui? A última? Ou a penúltima? Não, Travou. É? Essa daqui? não, a segunda Blanchard. Como ocorreu a desinflação norte-americana de 79 a 85? Você copiou essa? É essa que estava faltando colocar no chat. Deixa eu ver lá. O Zonta tá escrevendo no chat. Tá. Na verdade, eu caí e perdi a sétima, inclusive, aí perde também. Tá. Quando, Deixa eu ver aqui. A sétima é defina a taxa de sacrifício, Orlando. Qual a visão de Fischer e Taylor? Ótima. A décima. Era a última agora. Como ocorreu a desinflação americana? Obrigado, viu, Matheus? Pronto, o Matheus aí colocou direitinho. só repete para mim, por favor, ô Matheus. Sétima? Defina a taxa de sacrifício. Tá aqui, ó. Ah, beleza, já matei. Tá no chat aqui, ó. Matheus colocou tudo no chat. Obrigado, viu, Matheus? Não é que perde, a hora que você cai da internet, você perde tudo que tá no chat para trás, não tem jeito. É que assim, eu não tenho como ver o chat e ver o slide ao mesmo tempo, né? Eu não consigo fazer isso ainda. Não, mas a galera tá bem atenta aqui e tá escrevendo. O Zota, especialmente, tá sendo parça aí para escrever no chat. Então, pronto. Então, tá tudo concluído, né? Então, eu vou fazer a chamada logo, para vocês descansarem, se prepararem para a próxima aula, que já estamos em cima. Chamada rapidamente, para vocês terem pelo menos mais uns 5 minutos de descanso aí. Então, vamos lá.